Boa tarde. Continuando os conteúdos de cinemática escalar, vamos entrar no conteúdo agora de movimento variado. Conceito de movimento variado. Movimento variado é aquele em que a velocidade escalar média, ela varia ao decorrer do tempo, tá certo? Para que a intensidade da minha velocidade varie agora ao decorrer do tempo, tem que existir uma aceleração escalar média capaz de variar essa velocidade, aumentando ou diminuindo a sua intensidade. Vamos ver como que a gente define a aceleração escalar média. Variação de velocidade dividida pela variação de tempo, que seria a velocidade final menos a velocidade inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Certo? Voltando então, a aceleração escalar média é ΔV sobre ΔT, que seria a velocidade final menos a inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Vamos ver as unidades. No Sistema Internacional de Unidades, ela é dada em metros por segundo ao quadrado. Em outras unidades, por exemplo, em quilômetros por hora ao quadrado, ou pode ser dado em outras unidades, né? As mais usuais são essas. No caso, por que esse expoente 2 e por que esse expoente 2? Vamos explicar isso daqui. Por que esse expoente 2 e por que esse expoente 2? Por que esse expoente 2 e por que esse expoente 2? Tá? Se for dado em metros por segundo ao quadrado, é velocidade dividido pelo tempo. Metros por segundo dividido por segundo, vocês percebam que é uma operação matemática de fração sobre a fração, é por isso que aparece o segundo ao quadrado. A mesma coisa do quilômetro ao quadrado. Quilômetros por hora ao quadrado, tá? Então fica quilômetros por hora dividido por hora. Então, fração sobre fração na matemática aparece 2 vezes hora. Por isso que é quilômetros por hora ao quadrado. E aqui é por isso que é metros por segundo ao quadrado. Ok? Vamos ver a classificação dos movimentos variados. Os senhores estão vendo aqui na tabela que, ao aumentar o tempo, eu aumento o módulo da velocidade. Tempo em segundos, velocidade em metros por segundo. Eu vou escolher qualquer intervalo de tempo aqui e calcular a minha aceleração escalar média. Por exemplo, eu escolhi esses 2 intervalos de tempo aqui. Este intervalo de tempo e este. Eu poderia ter escolhido outros 2 intervalos que eu quisesse. Tá? Então fica variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Nesse intervalo de tempo eu obtive a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado positivo. Escolhi outro intervalo de tempo, esse aqui. Então fica a variação de velocidade nesse intervalo de tempo dividido pela variação de tempo. Novamente eu consegui o resultado de 2 metros por segundo ao quadrado. Os senhores estão percebendo que para qualquer intervalo de tempo a aceleração escalar média é sempre a mesma. Por isso trata-se de um movimento uniformemente variado. O que quer dizer uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado? Quer dizer que a cada 1 segundo a minha velocidade aumenta de quanto? De 2 metros por segundo. Vamos ver na tabela para entender? Aqui, olha. Por exemplo, de 0 até 1, passou 1 segundo. A velocidade foi de quanto? De 2 para 4. Então, a cada 1 segundo passado, a velocidade aumenta de 2 metros por segundo. Isso quer dizer uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Então eu sei que é um movimento uniformemente variado. Nós vamos completar a classificação dele. Portanto, trata-se de um movimento uniformemente variado, progressivo, porque as velocidades são todas positivas. É o sentido dos espaços crescentes do móvel. Tá certo? Progressivo ou retrógrado, eu tinha explicado aos senhores que, em princípio, só aponta o sentido do movimento. E por que acelerado? Porque à medida que o tempo aumenta, a minha velocidade aumenta em módulo. Vamos fazer uma regra de sinais. Se vocês percebam, para qualquer intervalo de tempo, a velocidade é sempre positiva. E a minha aceleração é positiva. Quando a aceleração e velocidade tiverem mesmos sinais, trata-se de um movimento o quê? Acelerado. E progressivo, porque as velocidades são positivas. O móvel anda no sentido dos espaços crescentes. Ok? Outra classificação. Eu tenho o tempo aumentando em segundos e a minha velocidade decrescendo em módulo através dos instantes, né? 10, 8, 6, 4, 2. O módulo da velocidade diminui ao transcorrer do tempo. Então, eu vou pegar para qualquer intervalo de tempo, eu peguei este aqui e peguei este intervalo de tempo. Eu posso pegar para quaisquer, tá?
E calculei variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Variação de velocidade dividido pela variação de tempo. E obtive 2 metros por segundo ao quadrado para esse intervalo de tempo e menos 2 metros por segundo ao quadrado para esse intervalo de tempo. Estou vendo que a aceleração continua constante. Então é um movimento o quê? Uniformemente variado. Tá certo? Mas o que quer dizer essa menos 2 metros por segundo ao quadrado? O que significa isso? Neste caso, a cada 1 segundo, a minha velocidade decresce de 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Desculpe, a cada 1 segundo, a minha velocidade decresce de 2 metros por segundo. Por exemplo, 1 segundo passado, ela estava 10, foi para quanto? Para 8. Então, de 1 segundo transcorrido, a minha velocidade caiu de quanto? De 2 metros por segundo. Certo? Então, este é um movimento uniformemente variado, porque a minha aceleração é constante. É progressivo, presta atenção. Progressivo só indica sentido de movimento, porque a minha velocidade é sempre positiva. O móvel anda no sentido dos espaços crescentes. Progressivo é isso. Agora vamos continuar na nossa classificação. É retardado por quê? Porque o módulo da velocidade decresce ao transcorrer do tempo. Então trata-se de o quê? De um movimento uniformemente variado, progressivo, retardado. Como que eu faço análise de sinais? A minha velocidade é sempre positiva, dá para ver aqui. E a minha aceleração é o quê? Constante negativa. Aceleração e velocidade, sinais contrários, o movimento o quê? Retardado. Está feita a classificação para essa segunda etapa. Então, vou repetir. Velocidades positivas ou negativas, progressivo ou retrógrado, é só o sentido de movimento. Não identifica a intensidade da velocidade, o módulo da velocidade, certo? Prestar bastante atenção nesses 2 últimos exemplos para que não hajam dúvidas. Aqui, veja bem, olha, o tempo está aumentando e a minha velocidade em metros por segundo vai de menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10. Trata-se de um movimento retrógrado porque a velocidade é o quê? Negativa, mas o módulo da velocidade, a intensidade está aumentando. O menos significa apenas sentido de movimento. Tá certo? Como eu tinha explicado aos senhores. Agora, a intensidade, o módulo. O que é módulo de menos 2? Que eu expliquei, mais 2. O que é módulo de menos 7? Mais 7. Portanto, o módulo da velocidade aumenta. O menos significa apenas sentido de movimento. Você não pode confundir isso. Portanto, eu vou escolher, como eu fiz nos outros, 2 intervalos de tempos quaisquer e calcular a aceleração escalar média. Eu escolhi esse intervalo de tempo, me deu essa aceleração escalar média. Eu escolhi este intervalo de tempo e me deu essa escalar média, e a aceleração escalar média. São iguais e ambas valem menos 2 metros por segundo ao quadrado.